E aí, galera, bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. No dia de hoje a gente vai falar o que pode combater a inflação norte-americana. E isso tudo é o que ecoa agora exatamente dentro dos mercados e dentro dos principais sentimentos do mercado. É aqui que vai estar o grande X da questão para a gente começar a entender quais são os ativos que vão realmente combater e lutar para a grande e o verdadeiro ponto de percepção de luta da inflação. E são eles, os títulos denominados TIPS e ETFs. E eles realmente começaram a entrar em ação dentro do mercado financeiro. Isso e muito mais a gente vai falar hoje, agora, aqui dentro do nosso conteúdo, e segue após a vinheta. Mas antes de começar a vinheta, não esquece, deixa o seu like, coloque o seu comentário e ativa as notificações para você sempre receber a informação de que estamos entrando online ou que tem algum conteúdo novo. Forte abraço e a gente se vê por aí. Então, à medida que as expectativas de inflação aumentam, desde o nosso payroll que vem na sexta-feira, também aumenta o valor médio pelo qual alguns ativos vêm para ser o grande head desse momento conturbado da economia norte-americana. E eles são os TIPS e os ETFs. E eles vêm superando o desempenho dos próprios Treasuries de 10 anos dos Estados Unidos, e é um ponto interessante para que a gente passe a ter observações a respeito disso. O que a gente tem que entender é que o mercado financeiro está começando a possuir TIPS, e eles não precisam se preocupar com quão ruim poderá ser a inflação nos próximos meses ou anos, porque eles estão redeados, debruçados sobre os TIPS e sobre os ETFs. Muitos se preocupam de qualquer maneira com essa grande movimentação que vem sendo cada vez mais acionada desde o corte de juros do Banco Central Europeu até mesmo o início dessa tão conturbada movimentação americana com o payroll saindo do descontrole. A gente pode observar que os TIPS fazem todo o head de mercado atualmente, mesmo com aqueles que mais se preocupam com a instabilidade e sangria no longo prazo, estão abraçando os TIPS. E você sabe o que são TIPS? TIPS são títulos do Tesouro dos Estados Unidos protegidos contra a inflação. É isso mesmo. Eles apresentam um rendimento cotado acima da taxa de inflação dos Estados Unidos. Na última ação de TIPS, que foi em abril, seu último leilão, o Treasury emitiu TIPS de 5 anos com rendimento de 2,24% fixado. E sabe quanto tempo durou o leilão? Exatamente 22 minutos. Esgotaram todos os papéis de TIPS. Isso significa que o mercado compraram em leilão e mantiveram até o vencimento de abril, que se será em 2029, dentro desse sentimento de segurança. E isso, até 2029, eles vão receber um retorno de 2,24% anualizado acima da inflação. Então, se a inflação disparar, os grandes mercados investidores e os grandes operadores de mercado, eles estão tranquilos, porque eles estão redeados. E isso é montagem de fluxo de ação estruturada dentro do mercado financeiro. Então a gente passa a começar a compreender quais são os ativos de fuga do grande sentimento de medo que vem hoje para dentro do mercado, com todo esse ciclo de erros do Banco Central Europeu e, ao mesmo tempo, o ciclo de aprofundamento da crise financeira norte-americana. A razão pela qual os preços dos TIPS flutuam, ele vem através de um significativo muito importante que vocês têm que começar a entender, que é a sua popularidade. Por quê?
o aumento dela ou a diminuição dela influencia diretamente no pagamento dos juros dado pelo mercado fixo norte-americano. E o governo norte-americano ele vai usar sim os TIPS como grande gargalo para o mercado financeiro continuar incentivando movimentos especulatistas, estando redeados nas outras pontas. Os investidores eles ficam mais interessados em TIP quando temem que a inflação esteja a piorar. E com isso, eles pagam menores. Mas quando o sentimento é o inverso, o governo paga maior. Então, essa taxa de 2,24 é um prêmio até substancial pelo nível de medo que o mercado vem. Se a gente começar a ter esse entendimento, então a gente percebe que o mercado está muito tenebroso, porque os TIPS já chegaram a ser negociados em 4,13 no ano passado, quando tinha uma abertura de volatilidade, uma recuperação do mercado acionário muito grande na sua reta final. Então a gente começa a observar que numa nota mais recente em termos de volatilidade dos TIPS, a gente observa que quando a inflação está a subir, o mercado prefere os TIPS do que os tesouros nominais, que por exemplo são os Treasuries. Então, quando a gente vê que os Treasuries não estão refletindo com uma força tão grande e o mercado, ao mesmo tempo, está lá se lastreando e está tendo fuga de capital, essa fuga de capital está indo para algum lado, eles estão se redeando. E eles estão se redeando em metais e em TIPS. E aí a gente começa a observar que eles hoje, os TIPS, apresentam um desempenho até superior às margens dos mercados mais conservadores para a hedge, e com isso faz as instituições norte-americanas e europeias abrirem, sim, mercado para se segurar. E o mercado financeiro ele só se segura quando ele acha que a âncora, o mar vai balançar demais e ele precisa estar ancorado. Então comecem a perceber que há algo de estranho no reino da Babilônia. Essa que é uma grande verdade. Por outro lado, quando as expectativas da inflação é diminuída, os mercados investidores eles preferem valores mais nominais em vez de TIPS. Com isso, o mercado norte-americano do Fed ele faz o seguinte: ele dá mais dinheiro em cima do mercado de inflação. Até porque os TIPS ele é uma composição de inflação mais uma taxa de juros. Então, se a inflação está baixa, e o sentimento dessa inflação baixa, ao mesmo tempo, traz um sentimento de um estado mais controlado. Então, mesmo com inflação mais juros, os TIPS eles passam a não ser tão atrativo. Então, quando você tem o deslocamento da inflação, uma perspectiva de aumento dela, uma taxa remanescente, você tem que se redear, cara, muitas vezes nas mesas a gente até usa isso como estrutura de ação direta. Então, eu vou trazer um gráfico aqui para vocês, para a gente começar a entender um pouco desse correspondente de expectativa de inflação em relação ao TIPS. A gente começa nessa ilustração correlacionar as expectativas de inflação com os retornos relativos dos TIPS e dos títulos do Tesouro Nominal ao longo das últimas 2 décadas. A gente começa a observar que para a expectativa de inflação, a gente começa a ter uma base muito importante desse entendimento. Qual é a base importante desse entendimento? É uma só. Ela vem se baseando dentro de um modelo concebido pelo Federal Reserve de Cleveland, cuja todos os dados incluem rendimentos dos tesouros, dados de inflações, swaps de inflações e medidas baseadas em inquéritos nominais pelos bancos centrais regionais. Com isso tudo, a gente começa a entender que esse grau de observação traz para o mercado uma medida de desempenho de TIPS muito mais plausível de controle sobre o que estão realmente lastreando. Dentro desse gráfico, ele foi montado em cima do Archer TIPS Bound ETF TIP, que ele vem sobre os títulos de tesouros nominais e ele trabalha em cima em correlação dos tesouros de 10 anos e 7 anos, que tem uma duração efetivamente semelhantes aos ETFs de TIPS. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente observa que as projeções elas são muito irreflexivas sobre o desdobramento do Estado. Porque se passar a negociar entre uma diferença
de categorias de obrigações como frequência de curto prazo, e em vídeos passados eu falei sobre isso, que iam queimar as obrigações, os títulos de obrigações, para satisfazer o mercado e lastrear ele. Está aí. A primeira ponta de queima vai ser em cima do TIPS, porque eles estão remunerando 2,24 mais inflação e as instituições estão correndo para se abraçar em cima de uma âncora de segurança. E essa implicação de investimento, desde os resultados, seriam favorecente aos TIPS sendo executado em até 2029. E isso traz o detrimento das nominais, se considerar que a inflação nos próximos meses será pior do que o esperado. Então você começa a ter o próprio sentimento de tendência do mercado real financeiro, que é buscar uma âncora, porque algo no futuro não vai ser muito legal. E essa âncora é que está me assustando só na parte temporal. Por quê? Porque não é nominativa até 2026. É nominativa até 2029. Uma implicação diferente se aplica se a gente começar a observar sobre o planejamento de comprar e manter os TIPS até o seu vencimento pelo mercado financeiro. Então significa que até 2029 o mercado quer estar lastreado ao máximo sobre todas as incertezas e inseguranças da estrutura monetária e econômica do velho continente e do continente novo americano. Então a gente começa a entender que comprar um TIPS hoje ou atuar dentro do leilão de TIPS é mais um lastro de segurança sobre o medo da inflação do que realmente um nominativo direto. Prever a inflação esperada não é fácil. É uma conjuntura de dados fundamentais que norteia esse direcionamento e que está hoje formando uma nova base de tendência e fluxos monetários desde a semana passada dentro do mercado financeiro. Mas essa análise de comparação de RED, estruturação e para onde o mercado está indo, mostra que é necessário que a gente comece a esperar uma observação dentro do fluxo de mudança, porque as grandes instituições e bancos estão se lastreando, estão se redeando em cima de títulos executáveis direcionados às pontas diretas de insegurança, principalmente contra um dispositivo doentio do Estado, que é a inflação. Então, a relação hoje, os teasers não estão em grandes puxadas, não estão marcando isso. Qual é o segundo artigo direto que a gente tem que olhar? São os TIPS, e eles vêm ganhando nominal dia após dia, leilão após leilão, desde abril desse ano. Então vale a pena a gente observar e ter isso como um ponto de clareza. Beleza? Eu sou o Rodrigo Meff, bem-vindo a mais um Giro de Mercado. Fica aí mais um conceito, uma estruturação, um pensamento e um entendimento para você ter dentro dos seus pontos de conjuntura analítica, e a gente se vê nos próximos conteúdos. Não esquece de deixar seu like, colocar seu comentário e ativar a notificação. E a gente se vê logo mais.